Oi gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Eduarda, pra quem não conhece, e então esse é um vídeo resenha sobre o mangá Erased. O mangá Erased, então, ele é completo em 9 volumes, ele foi lançado pela editora JBC aqui no Brasil, e ele vai contar a história do Satoru. O Satoru, ele é esse menino aqui, ele não é um menino, ele é um homem de 30 anos, achei que tinha ele na primeira capa, não tem, errei. Ele é um homem de 30 anos que ele não tem uma vida muito animada, mas ele tem uma habilidade que é muito incrível, que é a capacidade de voltar no tempo. Ele chama essa habilidade de Revival, e ela sempre acontece quando algo ruim está acontecendo, e ele tem que então voltar no tempo e impedir. Fica subentendido que essa habilidade acontece contra a vontade dele, mas eu não sei, fiquei meio na dúvida se na verdade ele não acaba fazendo isso sem perceber, sabe? Ele percebe que vai dar alguma coisa ruim e ele não quer que essa coisa ruim aconteça, então ele faz isso. Mas não sei, foi uma interpretação minha. Posso estar errada também. E apesar de ele ter essa habilidade incrível de voltar no tempo, ele tem uma vida bem pacata, assim, bem calma. Ele sonha em ser mangaka, mas na verdade ele trabalha como entregador de comida. E é engraçado porque cada vez que acontece algo ruim, e o Satoru está lá para presenciar, ele fala que ele não quer se envolver, mas ele sempre acaba se envolvendo. Por isso que eu acredito que mesmo que ele fale para si mesmo que ele não quer se envolver, salvando uma pessoa, evitando que algo ruim aconteça, ele vai lá e se envolve porque na verdade é da índole dele fazer isso, né? Ele é esse tipo de pessoa que ajuda outras pessoas. Mesmo que ele gostaria que ele não fosse, mesmo que ele gostaria de ficar recluso e ficar só com ele mesmo, sabe? Então é por isso também que eu acho que ele que provoca os revivals, de alguma forma, apesar de não saber disso com certeza. E bom, após uma série de acontecimentos terríveis, então, que culminam num resultado mais terrível ainda, vamos dizer assim, o revival acontece e pela primeira vez, depois de muito tempo, ele leva o Satoru de volta muitos anos no passado, quando ele era apenas uma criança no ensino fundamental. Isso significa então que o Satoru ele tem que procurar algo no passado dele que vai evitar esses acontecimentos terríveis no futuro. Enquanto ele era uma criança no ensino fundamental, aconteceu uma série de assassinatos em série envolvendo coleguinhas dele. Então ele precisa encontrar a relação entre esses acontecimentos e os acontecimentos do futuro dele, para que ele possa então voltar para o seu tempo. Basicamente é isso que acontece, assim, evitando maiores spoilers, eu acho, né? Que eu evitei maiores spoilers. Faz um tempo que eu li esse mangá. E eu só tô fazendo a resenha porque eu botei ele à venda num grupo de sebo aqui da minha cidade. E eu pensei, nossa, vai demorar um tempão pra alguém se interessar por ele, né? E não, no primeiro dia que eu postei lá que eu tava vendendo esse mangá, apareceu uma moça interessada e eu pedi, moça, espera só um pouquinho que eu preciso fazer um negócio aqui. Então eu tô gravando essa resenha meio que na correria e depois de um tempo de já ter lido o mangá. Mas eu gostei muito da história. E, bom, falando sobre, então, alguns aspectos da história aqui, eu gostei. A premissa da história é muito interessante, né? Você tem uma pessoa que volta no tempo sem querer pra resolver coisas, né? Então é meio que aquela coisa do herói clássico, que ele recebe um poder, mas que ele não queria receber esse poder, né? Ele recebe, como é que é? O chamado à aventura, né? Da jornada do herói do Joseph Campbell. Então, e ele primeiramente recusa esse chamado, e o Satoru, ele meio que tá recusando todas as vezes, mas no final ele sempre vai nessas micro-aventuras, até que determinados acontecimentos culminam nessa aventura maior e que essa realmente ele tem que fazer algo a respeito para poder consertar tudo. Então acho isso um aspecto interessante do Satoru, que ao mesmo tempo que ele não é um herói que a gente espera que ele seja, porque ele já tem 30 anos, é um homem que não realizou os sonhos que ele tinha para a vida dele, ele vive recebendo esses chamados à aventura e ele não recusa, pelo menos no final ele acaba não recusando essas aventuras. Eu gosto dessa dinâmica, acho que torna o Satoru um personagem interessante da gente acompanhar. E principalmente quando ele retorna ao passado e ele volta a ser criança, é bom observar que ele voltou a ser criança em corpo, mas a cabeça dele tem todas as experiências que ele já viveu na vida. Ou seja, ele é um adulto no corpo de criança, literalmente. Então ele tá lá vivendo fundamental, vivendo todos os estudos dele de novo, vivendo totalmente dependente da mãe dele. Na verdade, ele é um adulto de 30 anos. E eu sei que no anime as pessoas elogiaram bastante essa questão, que quando ele voltou a ser criança, a voz dele, enquanto ele falava com outros personagens, era de uma criança normal, mas quando ele estava pensando em algum plano para lidar com uma situação, era a voz de adulto dele. Achei isso interessante. No mangá, obviamente, não tem como ver isso, mas você consegue ver que ele é um adulto dentro do corpo de criança e como que ele lida
com a situação que ele está vivendo novamente, agora com outra mentalidade. Acho que no geral a história ela tem bons personagens secundários, né? Essa menina aqui vai ser importante para a história, ela é interessante, ela tem uma história triste e que vai ser importante pro Satoru resolver a questão dele. Você tem a mãe do Satoru, que também é muito importante. Você tem um outro amigo dele. Quando é criança, ele é importante. Depois que ele cresce, ele também segue sendo importante pro desenvolvimento da história. E todos eles têm um background muito legal, assim. É muito bem feito, sabe? E é interessante acompanhar esses personagens ao longo da história e ver como cada personalidade deles acabou sendo moldada pelo ambiente que eles cresceram, pelas experiências que eles tiveram e como isso contribui para a jornada do Satoru. Então você acaba, assim, importando muito com esses personagens secundários e você quer que eles fiquem bem enquanto o Satoru tem que resolver as coisas dele. Eu acredito que em determinado momento a história ela toma um rumo que eu não tava esperando, sinceramente. Eu tava esperando um final um pouco mais previsível, o que foi bom no final das contas. Eu gostei desse rumo que a história tomou. Eu gostei do final. Eu vi gente falando que não tinha gostado do final de Erased, mas eu gostei muito do final. E é isso aí, eu só posso falar isso. Achei um final delicado pra história. Gostei bastante. Uma coisa que eu sempre observo quando eu tô lendo histórias é o quanto a jornada do protagonista influencia nele, né? No caso do Satoru, é muito clara a diferença dele no início do volume 1 e no final do volume 8. Assim, é muito visível a diferença, você vê a evolução do Satoru, você vê o impacto que todos esses acontecimentos nos 9 volumes tiveram no Satoru. E é muito bom ver isso, sabe? É muito bom ver um personagem evoluindo com a história. Acho que o Satoru, ele acaba sendo bastante relacionável também, porque acho que todo mundo se pergunta se a gente tivesse a oportunidade de viver a nossa vida novamente, o que nós faríamos diferente, o que nós consertaríamos. Acho isso uma questão delicada, mas é bom de pensar, assim, se você tivesse a oportunidade de voltar muitos anos na sua vida, assim, voltar quando você tinha lá os seus 10 anos. Se você não tiver 10 anos, tá? Mas pensa. O que você faria de diferente? Você faria alguma coisa de diferente? Querendo ou não, a sua cabeça já ia estar diferente. Então, automaticamente, você faria coisas diferentes. Antes que me perguntem, eu não vi o filme, não vi o anime. Não sei se eu vou ver, pra ser sincera, porque sem tempo, irmão. Mas se você quiser deixar sua opinião, né, ou sua comparação entre o mangá, o anime e o filme, sinta-se à vontade. A caixa de comentários aqui embaixo é pra isso mesmo. Se você já leu Erased, você pode dizer o que você gostou, o que você não gostou. No geral, eu acho que a história é um saldo muito positivo pra mim. Não é uma história que tenha ficado muito na minha cabeça. Eu gostei bastante, achei ela bem feita. Eu não gostei da arte do autor, eu realmente achei ela meio ruim. No primeiro volume ela tá bem ruinzinha, no oitavo ela tá melhor. Mas igual não achei muito bonita. Mas no geral achei que um saldo muito positivo, uma história boa, uma história fechada. E eu recomendo pra você que tá procurando uma história fechadinha. É fechado em 9 volumes, mas na verdade o 9º volume ele é apenas um compilado de histórias que envolvem os personagens secundários e que o autor não conseguiu colocar na história principal, porque ia ficar muito comprido. E aí eles fizeram esse 9º volume, então, juntando essas historinhas, porque mostra uma outra perspectiva que não a do Satoru. Certo, gente, é isso, então, recomendo bastante pra você que gosta de um seinen fechado, que propõe algumas conversas, uma história bem feita e fica de recomendação pra você, então. E foi isso. Muito obrigada por ter assistido essa resenha até aqui. Eu espero você num próximo vídeo que eu não sei quando vai ser. E tchau, tchau.